Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora. Todos os domingos, na Despertar. É isto mesmo, todos os domingos aqui no Despertar faz a prova dos factos. Por este motivo aqui estamos para durante 2 horas fazermos a prova dos factos que marcaram a semana. Está a trabalhar para si nesta tarde de 2 de junho de 2024 na sonorização Celestino Chivela, a técnica Edgar Elias, coordenação geral Horácio dos Reis. Eu sou a Claudimir da Costa. Já sabe que nos pode acompanhar também na nossa página do Facebook, Rádio Despertar Angola. Se nos está a ouvir através de um rádio, muito obrigada pelo carinho da audiência. Vamos levar até si os assuntos que marcaram a semana. Antes de passarmos para os assuntos, vamos apresentar o nosso painel. Já em estúdio contamos com a presença do Dr. Domingos Palanga, em representação do Partido UNITA. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Claudimir. E desde já agradecer em nome do meu partido o convite que nos foi formulado para estarmos aqui, partilharmos a visão do nosso partido pelos mais variados factos que marcaram a semana política, económica e social. E dou por extensivo o meu boa tarde ao mais velho Ndão da Zinga, com quem tenho muito prazer sempre de partilhar o painel, e para o vasto auditório da Rádio Despertar também. Exatamente, depois de muito tempo está de volta. Dr. Ndão da Zinga, boa tarde, pela FNLA. Muito boa tarde, Claudimir. De facto, a superposição de tarefas fez com que faltasse um longo tempo, houve este interregno. Agora estou aqui de novo na nossa casa comum para efetivamente darmos a nossa opinião sobre o país, e retribuo concomitantemente as minhas saudações ao irmão Epalanga. Chamo irmão porque somos das mesmas latitudes políticas. E Claudimir, é um prazer enorme ter estado consigo mais uma vez. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Aqui estaremos então para analisar os assuntos, tal como disse, marcaram a semana. Por este motivo foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Vamos já aguardar então pela chegada de mais convidados. Enquanto isto não acontece, vamos passar já para o anúncio dos temas selecionados para o Prova dos Factos deste domingo. Governo e centrais sindicais chegam a acordo sobre salário mínimo nacional. Ministro dos Transportes ouvido no Parlamento sobre gestão do setor. PGR regressa da Suíça de mãos vazias na sequência da tentativa de recuperar milhões do empresário Carlos São Vicente. Por último, aliás, o penúltimo neste caso, fome em Angola. Autoridades namibianas procedem à recolha de crianças angolanas nas ruas de Vinduque à procura de comida nos contentores de lixo. Agora sim, por fim, eleições na África do Sul, ANC em risco de perder maioria absoluta. Vamos, sem mais demora, olhar já para o primeiro tema. Este governo e centrais sindicais chegam a acordo sobre o salário mínimo nacional. O governo angolano e centrais sindicais chegaram a acordo sobre o salário mínimo nacional após meses de negociações. O governo angolano e os sindicatos chegaram a acordo sobre o salário mínimo nacional e as atualizações salariais da função pública, o que levará, neste caso, o que levou a que não acontecesse a terceira fase da greve geral. O acordo sobre o caderno reivindicativo apresentado em setembro de 2023 foi alcançado no final de uma maratona negocial de mais de
8 horas no Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Portanto, de acordo com a linha D da ata da reunião referente ao oitavo encontro negocial sobre o caderno reivindicativo das centrais sindicais, as empresas que praticam salários na ordem de 70 mil kwanzas deverão evoluir até 100 no período de um ano após a sua fixação em 2024. As empresas que praticavam salários abaixo de 70 mil deverão evoluir para 100 mil no prazo de 2 anos após a sua fixação em 2025, e as microempresas e startups devem evoluir para 50 mil kwanzas até agosto de 2025. Vamos começar por si, Dr. Palanga. Depois de meses de negociações, terá sido o acordo de que tanto se esperava? Bom, não. Portanto, não foi o acordo que se esperava, mas foi o acordo possível. Quem conhece os meandros, portanto, negocial em matéria de contencioso laboral, jurídico-sindical, com o governo ou a sua representação, sabe as dificuldades por que se passa para demover, portanto, o governo desta postura, em certa medida, casmurra e raquítica, no que a permissibilidade ou aceitação da progressão dos trabalhadores na carreira, do conferir de maior dignidade, estabilidade no emprego, crescimento profissional e praticar melhores salários nos postos de trabalho, portanto, dizem respeito, né? Mas o movimento sindical angolano, fruto de um processo reivindicativo que começou em setembro, 5 de setembro do ano passado, e depois de executadas com sucesso, diria mesmo, apesar de ligeiras falhas, 2 greves nacionais, no prenúncio desta terceira, o governo aceitou mais uma vez voltar à mesa das negociações, sempre no limite da exigência e expectativas, quer do movimento sindical angolano, quer dos trabalhadores, para resolverem-se então, de facto, o problema. Dr. Palanga, desculpa sim. cortar o seu raciocínio. Por que motivo acha, ou porque é que, a seu ver, terá só agora o governo chegado a um acordo com as centrais sindicais? Foram duas fases de greve. Por que é que só agora decidiu dar o braço a torcer, por assim dizer? Muito bem. Como disse, quem tem alguma experiência em negociação com os organismos do governo em matéria de trabalho, sabe que o governo só negocia no limite, só negocia no extremo, né? O governo permitiu, aceitou que se executasse uma greve nacional, que foi a primeira da história de Angola. Pensou que os sindicalistas não teriam, portanto, a coragem de executarem uma segunda greve nacional. Permitiram que se executasse. Os sindicalistas, com alguma coragem e assertividade, se quisermos, executaram a segunda fase de greve. Bom, no anúncio da terceira fase, o governo não tinha dúvidas mínimas de que o movimento sindical angolano executaria a terceira fase da greve. É por acharem-se convencidos de que o movimento sindical angolano estava determinado na sua luta trabalhista para conferir-se dignidade aos trabalhadores, que o governo depois cedeu. O governo cedeu por conta da coragem do movimento sindical, por conta do martírio trabalhista ou sindical das 3 principais centrais sindicais que estiveram à testa deste processo. Achou-se esgotado, mas também estava já bastante exposto, né? Portanto, num prazo de cerca de 4 meses, executarem-se 3 greves nacionais. Isso devia desgastar bastante a imagem do regime, mas também comprometeria o regime angolano diante de organizações internacionais de que Angola é parte, nomeadamente a Organização Internacional do Trabalho. Foi ali que, pronto, o governo cedeu, mas
desta cedência resultaram acordos que considero possíveis. Possíveis porquê? Porque o caderno reivindicativo do movimento sindical é claro. A proposta que o movimento sindical sugere para o salário mínimo nacional tem de ser igual à cesta básica nacional. Ou seja, na visão do movimento sindical angolano, o salário praticado, seja na função pública, seja no setor privado, aqui em certa medida, tem de dar a possibilidade do trabalhador comprar os recursos essenciais e indispensáveis para manter-se, para susterem-se a si e os seus familiares durante um mês. Estamos a falar da cesta básica nacional. Do estudo que as centrais sindicais levaram a cabo, a conclusão a que se chegou é que uma cesta básica nacional para um agregado de 5 membros estaria na ordem de 240 mil kwanzas, com essa subida permanente do preço da cesta básica. Por isso é que a primeira proposta foi de 245 mil kwanzas, mas o movimento sindical angolano condescendeu e assumiu que o governo poderia praticar um salário mínimo nacional de 100 mil kwanzas, mas nem este teto mínimo exigido o governo, portanto, acolheu e entenderam então aceitar a prática de um salário mínimo nacional de 70 mil kwanzas, portanto, para o setor público, para o setor privado e conforme os níveis de empresas, 50 mil kwanzas e depois, de forma gradual, num prazo de 2, 3 anos, mas o limite máximo será em 2017, tanto fechar-se o pacote das propostas reivindicativas, nomeadamente a atualização do salário mínimo nacional. Dr. Palanga, já vamos voltar a si para não monopolizarmos aqui o nosso debate. Vamos passar também a palavra ao Dr. Ndondazinga para sabermos o que é que pensa relativamente a esse assunto que estamos agora a tratar. Dr. Ndondazinga, de acordo com a lei número 30/11 sobre as micro, pequenas e médias empresas, as microempresas são aquelas que possuem faturamento total anual superior a $250 mil e empregam até 10 trabalhadores. Tendo em conta o atual ambiente de negócio no país, terão estas empresas a capacidade para praticar o salário de 50 mil kwanzas até 2025? Obrigado, Claudimir. É preciso entender que a economia angolana está cada vez mais a criar dificuldades nos empresários ou as respectivas empresas. O que vai acontecer de concreto para ir de forma objetiva responder à sua pergunta é que vai haver muito despedimento, porque as empresas vão chegar no limite, no ponto de saturação, não terão capacidade financeira para aturar, portanto, o mesmo nível ou o número de trabalhadores que têm vindo a pagar até o momento, a não ser que tenham receitas ou uma renda a subir para compensar, portanto, para ter esse tal nivelamento. De contrário, vão acabar por dispensar trabalhadores. Mas, deixa-me lhe dizer, em primeiro lugar, eu acho que o que nós estamos a assistir em Angola é a questão do radicalismo doentio do governo do MPLA. As pessoas não conhecem bem o MPLA, nós conhecemos o MPLA. É um partido que sofre do radicalismo doentio. O MPLA pratica aquilo que é o eu. Tem o defeito do eu e para ele evoluir no nós, portanto naquilo que é deixar do defeito do eu para evoluir naquilo que é o nós, vai levar tempo. É um trabalho que temos vindo a fazer durante décadas. Essas medidas, eu acho que... Mas, doutor Ndonda, o MPLA sempre disse que o mais importante é resolver o problema do povo. É o contrário na prática. Isso é um slogan, é um mero slogan. Mas na prática, continua a mergulhar o povo no sofrimento desenfreado. E eles são insensíveis. Nota-se logo a insensibilidade deles na tomada de medidas drásticas que continuam a fustigar o povo. Portanto,
Eu felicito os sindicatos por terem feito uma ação conjunta, terem avançado nessa ação de forma conjunta, unidos, em uníssono, dizer basta ao governo do MPLA, na sua insensibilidade, para demovê-lo, mais ou menos conforme disse o meu irmão Ipalanga, pelo menos atingir esse nível de salários que vão evoluir com esses subterfúgios e peripécias depois de um ano para uns, depois de 2 anos para os outros, evoluções graduais que depois vão dar problemas, vai haver bloqueios e os sindicatos devem estar atentos, porque o MPLA é muito astuto. Não se esqueçam que o governo é do MPLA e o MPLA que dita regras. Portanto, eles são muito astutos. No cumprimento deste acordo, nós vamos ter muitos assuntos a debater sobre o... Porque o MPLA vem a incumprir desde 75. Doutor Ndonda, qual deverá ser o papel dos partidos políticos na fiscalização deste acordo? É pressão. Nós temos que exercer sempre pressão e estarmos ao lado dos sindicatos e da massa trabalhadora angolana, que defendemos intransigentemente. Temos que estar ao lado deles e acompanhar milimetricamente isso, e todos os jogos sujos que possam aparecer serem desvendados a tempo e hora, de forma tempestiva mesmo, para que, conforme disse o Ipalanga, a OIT estar a acompanhar portanto, a evolução dessa situação. Porque é bom felicitarmos os sindicatos. Eu estou a ouvir aí muitas críticas de que os sindicatos, portanto, não foram tão renitentes, portanto, traíram a massa trabalhadora. Não é. Não é. Foram até no limite, no ponto de saturação. Não é fácil buscar um acordo daquela natureza com o governo do MPLA, que é um Foram governo 8 horas. insensível. 8 horas de negociação. Não, começaram desde dezembro. Conforme já se disse. A maratona negocial começou em dezembro. Para vir terminar agora em maio. Exatamente. Até não terminou. Para virem buscar um acordo por executar. E não sabemos se vão executar adequadamente esse acordo. Portanto, é essa a situação. Veja o tempo que levou. E fiquem a saber que o MPLA só aceitou ir de forma apressada nesta maratona, portanto, pelo fato dos sindicatos terem convocado a terceira fase da greve. Se não tivessem feito isso, eles não iriam de maneira nenhuma flexibilizar essa situação. Muito bem. Dr. Palanga, para fecharmos a nossa abordagem quanto a este primeiro tema, está devolvida, podemos assim afirmar que está devolvida com este acordo a dignidade ao trabalhador do setor público e privado? Não, não está devolvida. Nem se resolve o problema da igualdade apregoada pela Constituição da República de Angola. Estabelece a Constituição da República que os cidadãos são todos iguais perante a lei e perante a Constituição da República. Acontece, porém, que este governo institucionalizou um salário mínimo nacional que, para além de exíguo, irrisório, completamente descontextualizado, mas que discrimina. O governo pratica um salário mínimo na função pública de 63 mil kwanzas e dá a prerrogativa e institucionalizou que o setor privado pudesse pagar até, como salário mínimo, cerca de 42 mil kwanzas, né? E mais, este salário mínimo da função pública, do setor privado, que foi institucionalizado na ordem dos 42 mil kwanzas, está estratificado em três setores. Portanto, o setor dos serviços é o que pratica no setor privado o maior salário mínimo, que são de 42 mil kwanzas. Depois vem o setor, portanto, da indústria extrativa, que pratica cerca de 38 mil kwanzas, e o setor mais importante é o que pratica o pior salário mínimo, que é o setor da agricultura, que são 32 mil kwanzas. Significa que quem quiser trabalhar no setor agrícola em Angola terá de preparar-se para oferir 32 mil kwanzas de salário. E questionamos-nos o que é que dá para fazer com 32 mil kwanzas de salário mínimo nacional praticado no setor
portanto, agrícola, quando até o saco de fertilizantes está perto de 40 mil, perto de 45 mil kwanzas. Então, seja como for, as medidas, a política de salário mínimo nacional e a política salarial do modo geral em Angola, ela é ainda muito deficitária, não atende à dignidade da pessoa humana, não confere poder de compra ao trabalhador, não concorre para o progresso, portanto, do trabalhador e dos seus agregados. Como consequências, temos um tecido trabalhista completamente frágil e que não concorre para o desenvolvimento cabal e que se pretende do país. Esta tipologia de salário mínimo nacional, ao desmotivar, portanto, a ação trabalhista do funcionário, ela mantém o país retido no subdesenvolvimento. Não se pode pensar em qualquer estratégias conducentes ao desenvolvimento do país, à diversificação da economia, ao crescimento do país, sem que olhemos para o trabalhador como o principal fator de produção e o centro das atenções, portanto, ou seja, e o fator decisivo para o alavancar de qualquer setor. Mas também nós passamos ao investidor estrangeiro que estamos a convidar desesperadamente para acederem ao nosso país, convites, facilidades para poderem praticar a escravatura moderna no nosso país. E hoje, quando recebemos denúncias de empresas chinesas, e não só aqui ao longo das várias unidades fabris da Via Expressa, em fazendas, aqui nas aborgalheiras de Cacoaco e um pouco por toda a Luanda. Estamos só a falar de Luanda, onde está o centro de poder, onde está toda a imprensa, onde está, portanto, toda a sociedade civil, os partidos políticos, os fazedores de opiniões e etc. Portanto, estão a constatar atos que configuram verdadeira escravatura laboral. Aqui mesmo, a cerca de 10 km da Rádio Despertar, estão crianças que todos os dias, não é verdade, vão transportando pedras em aborgalheiras, vão transportando areias em aborgalheiras. A Central-Geral de Sindicatos Livres e Independentes de Angola, através do seu secretário-geral, tivera elaborado uma denúncia formal em relação a isso. Como consequência, as aborgalheiras continuam e o senhor secretário-geral da CGSILA, portanto, lhe tinha sido movido um processo em tribunal, portanto, contra ele, mesmo diante de provas. Então, para terminar, tudo, por favor, Dr. Palanga, vamos passar a palavra também Muito ao bem. Dr. Samora Neves, que acabou de chegar. Dr. Dondazinga pediu também um minuto, já lhe vou dar. Por agora, saudar aqui o Dr. Samora, que acaba de chegar. Esperamos que tenha tido uma caminhada tranquila. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado uma vez mais o nosso convite. Elodmer, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes. Boa tarde aos nossos colegas de painel, portanto, os representantes da UNITA e da FNLA. Portanto, correu bem a viagem. Estamos aqui, mais uma vez, para servir a nação. Muito bem. Dr. Samora, vamos ouvi-lo já rapidinho, porque já estamos prestes a fechar a nossa abordagem quanto a este tema que estamos agora a tratar. Estamos a olhar para o acordo entre o Governo e as centrais sindicais sobre o salário mínimo nacional. E a pergunta que lhe vou fazer é exatamente esta. Por que motivo só agora terá o Governo chegado a um acordo com centrais sindicais? Por que é que não o fez mais cedo? Vou juntar a essa questão que influência a greve teve no acordo assinado entre as centrais sindicais e o Governo? Olha, Claudemir, primeiro deve-se saudar a capacidade de diálogo, quer de uma parte como de outra, muito especialmente a do Governo, porque é a este que cabia, de certa maneira, a dado momento, aceitar ou não as reivindicações, e o Governo, não é, no seu papel de ente público, ente de bem, terá feito algumas reflexões. Aliás,
as reivindicações que foram feitas por parte das centrais sindicais são efetivamente, desde a sua primeira proposta, muito altas, e nós já tivemos a oportunidade de aqui falar que o governo não teria capacidade de dar resposta ao nível que se estava a exigir. Como sabemos todos, estava-se a exigir mais de 200 mil kwanzas para salário mínimo nacional, só a título de exemplo, e o governo não me parecia, conhecendo um pouco aquilo que é a realidade econômica do país, não me parecia que tivesse capacidade para responder a isso. Dali que o governo teve que fazer muitas reflexões, com certeza, teve que fazer um estudo concreto, próprio, aturado, primeiro olhando aqui para dois fatores. De um lado, a necessidade efetiva de satisfazer as necessidades ou as reivindicações portanto, das centrais sindicais ou dos trabalhadores, e do outro lado, a capacidade financeira de receitas que tem para satisfazer essas necessidades. Terá isso pesado, com certeza, não é, para que essas negociações pudessem se arrastar até ao momento que elas arrastaram-se. Mas também, e nesta casa de rádio já tive a oportunidade de dizer que o governo, em tempo certo, poderia com certeza tomar também alguma posição. Aliás, eu tenho pelo menos boas experiências e boa memória em relação à capacidade negocial, de cedência, de concertação e de diálogo que o próprio governo tem estado a demonstrar. Já não é a primeira vez, é um conjunto de sindicatos que vêm fazendo reivindicações, e o governo, por mais que demore um pouco as negociações, aliás, próprias de qualquer negociações, mesmo depois demorando, acaba dando respostas efetivas em relação a essas reivindicações. No meu entender, e aqui contrário àquilo que foi dito por alguns colegas aqui do painel, que o MPLA, particularmente, sendo este o partido que sustenta o governo, acaba somente cedendo ao limite das negociações. Não é verdade, Dr. Samuel? Não, eu penso que o MPLA tem responsabilidades mais, portanto, a mais ou acrescida comparativamente a qualquer partido que tenhamos em Angola. O MPLA, pelo facto também de estar a governar. Logicamente, normal, dali que exatamente. tem melhores dados, também no meu ponto de vista, tem melhores e mais dados para melhor determinar uma determinada política pública, está em melhores condições de dizer se é possível, é execuível, efetivamente dar resposta positiva a uma determinada reivindicação. Dali que eu entendo que tem sido este mesmo partido, portanto o governo que ele sustenta, que tem feito respostas concretas, diferente daquilo que foi aqui dito. E aliás, eu fiquei e alguma coisa me veio assim à mente, e fiquei questionando comigo mesmo, por exemplo, quanto, por exemplo, não é, os responsáveis da UNITA, da FNLA, já que esses estão aqui presentes, pagam, por exemplo, as suas empregadas de limpeza. Eu teria, assim, alguma curiosidade quanto é que uma empregada de limpeza, por exemplo, que faz trabalho nas direções, nos serviços ligados a esses partidos, são pagos. Está isso acima de 100 mil kwanzas, pagam menos, pagam mais. Portanto, é uma questão que me veio pela maneira como apresentam os dados. Me parece que estejam em melhores condições de eu fazer, mas pode ser que sim, mas a realidade é uma miniatura comparativamente a quem pensa Angola, a quem pensa o país, que é o caso concreto do governo, do MPLA, se podemos falar daquele que é o partido que o sustenta. Muito bem. Dali, mesmo já para terminar, dali dizer que o meu entendimento é que o governo foi feliz em conseguir este acordo com as centrais sindicais, demonstrou boa fé, demonstrou efetivamente uma capacidade elevadíssima de concertação, de diálogo. Agora, o que se pode aqui pedir é efetivamente que o governo cumpra com isso que acordou, as partes, no caso em concreto, que cumpram. E eu sei, conhecendo também os representantes dessas sindicais, dessas centrais sindicais que estiveram no diálogo, portanto, nessas negociações, sei que eles também tiveram
tiveram que, de certa maneira, ponderar, não é? Olhar também para o contexto, e daí também vai a minha felicitação por conta dessa capacidade de análise, de capacidade de tranquila, e que conseguiram, sim senhora, ter este acordo, porque mais vale um na mão do que todos a voar, e o melhor de tudo isso mesmo foi entrar para essa negociação e sair com alguma coisa para todos os trabalhadores. Doutor Ndonda, vou-lhe dar um minuto para depois passarmos já para o segundo tema, senão seremos depois traídos pelo tempo. Doutor Ndonda, rapidinho, Muito por obrigado, favor, Cláudio, estamos a ouvir. Eu já tinha pedido o ponto antes da meu amigo Samora tomar a palavra. Portanto, coincidentemente, também abordou algumas questões relativamente às nossas abordagens. Então, vamos mais ou menos esclarecer. Veja, primeiro, uma certa telepatia com o meu amigo aqui, Palanga, naquilo que é a escravatura laboral que as empresas asiáticas praticam no país. E isto sob o olhar silencioso do governo. O governo é impávido, tem informações claríssimas, provas inequívocas para poder atuar. Nunca fez absolutamente nada para os filhos da sua pátria. Os asiáticos pagam salários de miséria, exíguos, e forçam angolanos a trabalhar fora do comum, horas e horas, de forma sobrecarregadas, e para, no fim, receber aquilo que é a exiguidade. Por outro lado, respondendo ao amigo Samora, se o MPLA tivesse sabido, se estivesse a fazer adequadamente a planificação, as políticas públicas e uma austeridade adequada das finanças públicas, não avançar por despesas supérfluas, teria sim dinheiro para responder àquela necessidade que tem a ver com o nível da cesta básica. O MPLA tem estado a gastar mal o dinheiro. A prova é a corrupção. Veja uma única pessoa, o São Vicente, o genro do presidente Agostinho Neto. É um assunto que vamos tratar exatamente. Quanto é que uma pessoa singular tem na Suíça? Quanto é? E veja, todos os entes do MPLA, todos eles no poder desde 1975, o que acumularam? Já fizeram um balanço? Quantos e quantos milhões, trilhões e trilhões de dólares que tem na sua posse? Portanto, há dinheiro sim no país, mas o dinheiro tem sido mal gerido. Há dinheiro para pagar os filhos desta pátria, mas o dinheiro tem sido mal gerido, há muito roubo, são todos cleptômanos. E isso é uma prova evidente, ninguém pode duvidar com isso, porque conhecemos o país. Este país que nós libertamos. Obrigada, Dr. Ndonda Zinga. Vamos agora avançar já para o segundo tema. O segundo... Dr. Samora, por uma questão de tempo, temos mesmo de avançar. Temos de avançar, porque de outra forma não vamos conseguir honrar aqui com o compromisso quanto à abordagem dos assuntos que marcaram a semana. Vamos agora olhar para este tema. Ministro dos Transportes, ouvido no Parlamento sobre gestão do setor. O titular da pasta, Ricardo de Abreu, prestou esclarecimentos sobre o grau de execução dos programas de construção, reabilitação e operação das infraestruturas de transporte e carga dos aeroportos, estações de caminhos de ferro e portos inseridos no programa de investimento público ou investimentos públicos, se quisermos, e inscritos no Orçamento Geral 2024, bem como projetos futuros. Quanto à aquisição dos novos 600 autocarros por 323,5 milhões de euros através de ajuste direto, Ricardo de Abreu disse que está com a consciência perfeitamente tranquila. Disse, nós estamos com a nossa consciência perfeitamente tranquila porque a nossa atuação é feita com total transparência, rigor e, obviamente, muito para aquilo que é a nossa função de servidor público. Segundo o responsável, depois do despacho presidencial ter sido noticiado na imprensa, gerando polémica em torno do custo unitário superior a 500 mil euros por autocarro, o Ministério dos Transportes divulgou um comunicado explicando que o valor total do investimento está também associado a uma fábrica de montagem de veículos na província do Bengo.
Doutor Samora, devíamos começar por si, porque a fábrica será montada na província do Bengo, mas não, vamos começar, exatamente, propositadamente devíamos começar pelo Doutor Samora. Vamos começar com o Doutor Palanga. Doutor Palanga, terá Ricardo Abreu se colocado numa posição, se assim posso dizer, de réu confesso? Não sei, mas o Dr. Ricardo de Abreu, ministro ou titular da pasta de transportes, tem de ser visto primeiro como auxiliar do titular do Poder Executivo. Não foi o Dr. Ricardo de Abreu quem autorizou, portanto, a contratação por ajustes diretos de somas milionárias e exageradas, portanto, de autocarros. É o Presidente da República. Devia ter sido o Presidente a esclarecer. Bom, o nosso modelo não obriga a audição ao Presidente da República. Exatamente. Infelizmente, né? O Presidente da República faz uma passagem pelo Parlamento, em média uma vez no ano, em outubro, normalmente na véspera do discurso sobre o Estado da Nação. Mas, portanto, relativamente já à questão que coloca, penso que o Ricardo de Abreu é a personificação do Presidente da República na pasta dos transportes. E a audição a que foi submetida, eu penso que foi em sede da Comissão Especializada de Trabalho, sendo que não foi ouvido numa plenária. Não conheço qualquer plenária que ouviu o ministro Ricardo de Abreu, nem na especialidade, nem na generalidade, mas me parece que em função deste escândalo noticiado nas últimas semanas, envolvendo compras milionárias de autocarro, fala-se em 600 autocarros por cerca de 320 milhões de euros, quando estou bem recordado, porque sou operador do setor, portanto, eu sou técnico de planificação e gestão de tráfego urbano de profissão. O Presidente dos Santos comprou 1.500 autocarros com a mesma verba. Portanto, com 383 milhões de euros, o Presidente Eduardo dos Santos comprou, portanto, 1.500 autocarros. Distribuiu. Mas estamos a falar de contextos diferentes, estamos a falar do ponto de vista económico, social, exatamente. político também. Estamos, de facto, a falar de contextos económicos diferentes, não é verdade? Mas não tão diferentes como se pensa, olhando para os números, não é verdade? Mas também estamos a falar da mesma estrutura governativa e partidária. É dizer mesmo que 2017, princípios, quando da aquisição destes 1.500 autocarros, o Presidente João Lourenço fazia parte da estrutura governativa portanto, do MPLA e da estrutura partidárias em escola central. Então não é inocente em relação a isso. Bom, para além desta questão que suscitou muito debate por conta dos números, a outra questão tem a ver com a tipologia de contrato, ou os moldes de contrato. Tem mais um minuto, Dr. Exatamente, Palanga. vamos já terminar aqui. Do resto tem sido hábito do Presidente João Lourenço. O Presidente João Lourenço tem duas opções: ou a via de promoção de concurso público para concessão, portanto, de serviços públicos, ou por via de ajuste direto. Mas a via do ajuste direto, do ponto de vista de boas práticas de gestão e administração pública, pode ser aplicada mais a título excepcional. Portanto, a regra tem de ser sempre por concurso público. Por quê? Porque a contratação na base de ajuste direto, primeiro é que promove injustiça no seio da classe empresarial, exclui
exclui, portanto, empresas importantes que talvez pudessem praticar ou prestar melhores serviços ao Estado e desencoraja o investimento no país, mas também promove aqui uma a nota, corrupção, Dr. Palanga. promove a promiscuidade Só uma e nota promove para o descaminho da coisa pública. Só Portanto, uma cerca de nota 80%. para Sim, sim. Só uma nota que vai em encontro ao que está a dizer. No que concerne ao ajuste direto, Ricardo de Abreu explicou que a contratação simplificada tem obrigações ao longo do processo, quer prévias, quer sucessivas, salientando que o despacho presidencial contém uma informação muito concreta sobre a entidade financiadora, deste projeto. Era só para tentarmos aqui. Há ajuste direto em quase tudo. Está-se a fazer ajuste direto para o setor dos transportes, para o setor da agricultura, para o setor da construção civil, sobretudo no setor da construção civil, em quase todos os setores. Significa, e para a compreensão dos nossos ouvintes, a contratação por ajuste direto significa que é o Presidente da República sozinho que escolhe com quem vai fazer negócio. Não promove concurso público para o rol das empresas que operam no país, cada apresentar a sua proposta. O que é prático, o que é regra em países democráticos e que promovem e optam por práticas de Dr. atos Palanga, de gestão talvez pela urgência. Não se justifica. Também podem se convocar concurso público com caráter de urgência. Isso é normalíssimo para quem entende da administração pública, não é verdade? Mas o facto é que o governo tem por preferência optar por modelos de contratação pública que promovam a corrupção, a falta de transparência, o descaminho, a promiscuidade e o desencorajamento de empresas sérias no que o investimento externo no país, Muito portanto, diz respeito. Dr. Palanga, obrigada pelo seu segundo contributo. Doutor Samora Neves, vamos agora também ouvi-lo. Apesar de todas as explicações, os parlamentares recomendaram um melhor esclarecimento público das cláusulas do contrato de aquisição dos 600 novos autocarros. Não terá sido suficientemente convincente, Ricardo de Abreu? O que é que ficou por dizer quanto à compra dos 600 autocarros? Cláudio, primeiro dizer que eu tenho estado a acompanhar como é que eu chamaria isso? Portanto, esta virtude que o próprio governo, sustentado pelo MPLA, tem trazido, que naquelas questões polêmicas, ele mesmo, enquanto governo, enquanto partido governante, decide efetivamente ter alguma informação e trazer melhor esclarecimento ao público, e sobre isso eu penso ser muito importante. Dali, num parlamento onde o MPLA tem maioria, uma comissão em que, por sinal, quem dirigiu o vice-presidente, justamente o doutor João Pilamoso Domingos, que nesses termos estamos aqui a entender que são pessoas interessadas que as situações ligadas ao setor dos transportes sejam esclarecidas. Então, para mim, demonstra que o MPLA não é de maneira nenhuma, digo, alérgico a qualquer contestação, a qualquer intervenção ou interpelação parlamentar ou pública. E nesse sentido eu penso que dali me parece fazer algum sentido que o MPLA, os seus próprios erros, assume-os e nesses termos acaba dando Aqui houve um reconhecimento de um erro que se cometeu. Acaba dando, já respondo, assume aquilo que são os seus próprios erros, ali onde não estiver bem, ou onde estiver bem precisa melhorar, e ali eu penso que tem andado muito bem. Agora, o ministro foi ao Parlamento não só falar dos 600 autocarros, falou de um conjunto portanto, de situações, daquilo que é a vida do próprio setor, particularmente o que ocorre nesta altura, até com a segurança, quer ferroviária, marítima, aérea, portanto um conjunto de coisas, um esclarecimento mais global em relação ao setor. Mas o que ficou efetivamente esclarecido pelo ministro é que nem tudo é como está a ser especulado. Segundo as informações do ministro, houve um reconhecimento da parte do ministro de algum erro que se cometeu.
Não me lembro em alguma das suas abordagens ter reconhecido algum erro. Me parece que aquilo que houve... Faço esta questão em função do que disse há instantes, que o MPLA sabe reconhecer os seus erros. Quando diz isto... Não, eu não disse só que sabe reconhecer os seus erros, vem sempre ao público reconhecer os erros quando efetivamente erra ou sente que teve alguns erros, algumas falhas, mas o MPLA também sabe trazer esclarecimentos públicos e que demonstrou que não é alérgico a estas críticas, não é alérgico a qualquer interpelação parlamentar, dali que o MPLA, já que quando falamos do MPLA no sentido de que o governo que está em funções é o governo suportado pelo MPLA. Então eu entendo que neste sentido é positivo, é virtuoso que o MPLA decida esclarecer ali onde tiver alguns equívocos. Claro, e quando falha, eu trouxe essa abordagem, quando falha o MPLA também assume falhas e até em muitos casos já sentimos a pedir desculpas por falhas. Isso é muito bom. Neste Agora, caso em concreto, eu estou nesse caso em concreto. Neste caso em concreto, houve ou não falhas? Não, como disse, e aqui temos que buscar o que os parlamentares recomendaram, um maior esclarecimento, talvez isso falta, estamos sim senhora de acordo, um maior esclarecimento em torno deste processo, porque ficou-se a ideia muito geral de que, olha, foram contratados, portanto, são 600 autocarros, digo, e que deste valor são mais de 300 milhões de euros e, portanto, cada autocarro fica ali a 500 mil euros, então, quer dizer, ficou uma informação muito bruta e que pode não ser bem digerida, pode não ser bem entendida pelo cidadão comum. Dali que os parlamentares, e muito bem, no meu entendimento, recomendaram que seja melhor esclarecido o cidadão, independentemente do esclarecimento que traz aqui ao Parlamento, que também com certeza vai continuar a acompanhar, aliás, já disse que vão até visitar o Ministério dos Transportes e isso é muito importante, quer dizer que os nossos deputados também estão atentos a estas situações, mas que ficou Doutor também Samora, aqui dito... desculpa, até que ponto este cenário, esta situação demonstra uma fragilidade quanto à comunicação institucional? Olha, Da parte do partido que governa? Não, eu digo muito mais concretamente da parte do Ministério dos Transportes, não é? Eu não sei se aqui vamos dizer alguma fragilidade de comunicação, talvez é reforço na comunidade, na comunicação, é o que se precisa fazer, melhor esclarecer. Às vezes fazemos um esclarecimento que só uma determinada camada da nossa sociedade consegue compreender. Os jornalistas, os acadêmicos vão compreender, mas queremos que todos compreendam, até aqueles que não tiverem concorda que são pronunciamentos feitos muito a tangente, ou seja, parece que são pronunciamentos forçados ou que surgem em consequência de alguma informação especulada ou não, exagerada ou não. Tem de haver, não sei se me consegue perceber, mas... me parece que sim, mas não, o que eu acho é que um governo que se preze, e me parece que o nosso sim, quando há esse tipo de equívocos, alguma inquietação, tem que vir a público esclarecer. E nesse não devia ser sentido, o contrário, evitar que os equívocos existam. Não, enquanto humanos vamos ter sempre equívocos, isso é de todo importante. Repara que, por exemplo, que muitos de nós não tivemos informação de que trouxe o ministro ao Parlamento, de que a entidade contratada não só tem a responsabilidade de a aquisição dos autocarros, mas também vai fazer a manutenção deles, embora aqui não está esclarecido quanto período de manutenção, vai fazer formação e capacitação de quadros e tem custos ainda que estão associados a impostos e taxas. Repara, essa informação não tivemos antes. Dali que eu entendo que é importante esclarecer, é importante vir a público esclarecer, e aqui o ministro, sinceramente, fez algum esclarecimento, mas, e aqui alinhado, sim senhora, com os nossos deputados, precisa se esclarecer um pouco mais, tem que ser com maior profundidade, e ainda bem que as recomendações que foram feitas, digo, pelos deputados, foram levadas pelo ministro, e com certeza, quero eu acreditar, que serão inteiramente
cumpridas e que vai haver esse esclarecimento ao nosso público. E também ficamos satisfeitos, já que disse que o Bengo vai ter essa fábrica de montagem. Exatamente. E, embora nós nos sentimos, portanto, de Cabinda ao Cunene do Mar ao Leste, mas ainda assim muito especificamente, o projeto felizmente também dá essa fatia para esta fábrica ao nível da província do Bengo, que demonstra que vai se ter outra mais-valia. Mas aqui o importante, Claudemir, e eu estou a ficar um bocado não para digo terminar, triste, por favor, já para Dr. Samora. terminar, mas Exatamente. é preocupante a maneira como muitos autores na nossa sociedade vêm abordando o caso. E aqui mesmo o meu colega Palanga, por exemplo, quer dizer, fala de tudo, mas nunca fala daquilo que é o benefício do próprio projeto. E me parece ser um exagero. Eu não sei quando é que a UNITA, já que representa o partido UNITA, não sei quando é que vai poder reconhecer quando algum bem está a ser feito. Estamos de acordo que efetivamente carece de esclarecimento, não é? E esses equívocos que foram aqui apresentados, mas temos que reconhecer que a aquisição de autocarros responde a uma necessidade tremenda da nossa sociedade. Nós precisamos de uma locomoção cada vez mais aligerada, mais facilitada. Dali que o governo deve olhar para essa preocupação e efetivamente responder a ela. Os autocarros são bem-vindos, até penso que ainda são poucos, deve-se adquirir mais. Dizer que o valor, portanto, o número de autocarros é demais para a aquisição, me parece que não é sensato. Doutor Samora, a grande questão aqui é o valor. Não só por, não, mas aqui o nosso, eu estou aqui a chamar a razão a todos, que independentemente da questão que deve ser esclarecida em torno do valor, mas não se pode deixar à parte aquilo que é o bem social efetivo pelo qual foi feito essa adjudicação. E aqui já dizer, doutor Ipalanga, eu não sei qual é o problema que se tem com a adjudicação direita para os nossos cidadãos e olhar para isso como promoção para terminar da mesmo, corrupção doutor Samora, está a pedir a palavra, completamente incomum. Vamos Mas estabelecermos aqui o equilíbrio, vamos passar a palavra. Exatamente. Falei pela primeira vez, doutor Palanca falou, agora vai falar o doutor. Se falar mais, doutor Palanca, eu até quero falar mais. Eu também vou requerer, no princípio da igualdade, poderá ser dado. Hoje estamos rigorosos e queremos mesmo observar o tempo. Queremos. Na sua intervenção, Doutor Ndonda, queremos ouvi-lo, por favor. Queremos ouvi-lo sobre este assunto que estamos a tratar. Olha, meus caros irmãos, chamo-vos irmãos porque são meus compatriotas. Não, isso é irmandade, fraternidade. Está a fazer jus. Amor para com os seus. Não é por aí. Olha, a interpelação do ministro na Assembleia Nacional é um dever constitucional. Portanto, o ministro foi cumprir com um dever de forma urbana, foi interpelado, tem que justificar algo que os deputados acham que paira nuvens cinzentas. Quando há dúvidas, deve ser interpelado e esclarecer. Não basta entendermos como o doutor Ricardo de Abreu foi ao Parlamento, respondeu e tudo ficou esclarecido. E não quer dizer que estiveram no bom caminho ou o que praticaram é um ato normal, portanto não é um ato, portanto que possa se considerar nefasto. O que existe, eu vou reforçar aqui, o ajuste direto só deve surgir quando há uma urgência. Não é como o presidente João Lourenço tem praticado em todos os setores, conforme diz Palanca. De forma generalizada, tudo vem agora ajuste direto. Não é questão de urgência aqui. A urgência para nós são alimentos na mesa dos angolanos. A urgência para nós é alavancar devidamente a agricultura no verdadeiro sentido da palavra, atribuindo uma cota maior para efetivamente a economia seja realmente diversificada em Angola. Medicamentos nos hospitais para contermos as mortes
que são exageradas. Se você for nos cemitérios começar a contar os caixões que entram nos cemitérios, é calamitoso para este país. Não façam brincadeiras, meus irmãos. O assunto é sério. O país tem problemas sérios e profundos que são prioritários a resolver. Não nos vem com essas danças desnecessárias, compra de autocarro. Isto não é prioridade neste preciso momento. Prioridade é salvar as vidas das pessoas. Prioridade é salvar as vidas das pessoas, ter medicamentos nos hospitais, agricultura em grande sentido para efetivamente dar alimentos ao país. Outra questão, vejam, isto é fomento de corrupção. Porque o autocarro realmente está no valor de 200 mil. 500 mil não me vem justificar, meu caro Samora, não é? Não me vem justificar porque a questão de fábrica, a questão de fisco, a questão disso, daquilo, e depois vai dizer de transportação. Não! E o ministro, isto aí são subterfúgios. Eu vou direto, sou objetivo e vertical. Aqui a questão é o autocarro não custa 500 mil dólares. Vamos com palavras terra a terra. O autocarro não custa 500 mil kwanzas. Como se diz na gíria, há michas aí. Há comissões. Há comissões. Há comissões. Não vem com esse tipo de... Não banalizem os assuntos da nação. Por outro lado, o presidente, o doutor Epalanga, disse que o presidente vai ao parlamento. O presidente não vai ao parlamento justificar nada. O presidente vai para ler uma mensagem, fazer um relatório, um relatório sobre... Sim, naturalmente, mas não vai justificar. Em nenhum momento o presidente vai ser interpelado para justificar por que faz esses ajustes direto, onde que para o dinheiro, se vão na bolsa de alguém ou não. Isso nunca será. Portanto, para terminar, isso não é doutor equívoco, Ndonda, por até favor. podemos chamar isso escândalo. Temos o caso do Antônio Costa em Portugal. Para nós em Angola é equívoco, que estão por explicar, não é bem assim, mas para os outros que são sérios, coerentes, que têm probidade moral de nascença, de natureza, inatas, consideram escândalo. Mas para nós, como este país está cheio de aventureiros, não é escândalo, é equívoco. Eu digo, repito, reitero, é escândalo. Obrigada, Dr. Ndonda Zinga. Vamos passar para o terceiro tema. Eu sei que o Dr. Palanga solicitou um minuto. Se lhe vamos dar agora um minuto, depois vamos ter de dar também ao Dr. Samora, igualmente ao Dr. Ndonda Zinga, por uma questão de justiça. Pronto. Um minuto assim. Bom, em um minuto dizer o quê? Já condenamos e reiteramos que a contratação por ajuste direto é a verdadeira máquina de promoção da corrupção neste país e de fomento à corrupção neste país, e por se praticar pelo primeiro e principal gestor deste país, que é o Presidente da República, poderíamos dizer que o Presidente da República está a assumir-se como principal promotor da corrupção no nosso país. E para quem prometeu capitanear o combate à corrupção, está aqui a dar o tiro no próprio pé. E depois, Claudimera, é uma questão extremamente importante. Nós aprovamos a 13 de dezembro de 2023 o Orçamento Geral do Estado para o exercício 2024 e não previa na grelha ou no complexo das políticas públicas endossadas para o setor dos transportes essa tamanha verba. Aliás, importa referir que esta verba é superior ao valor aprovado no Orçamento Geral do Estado para o setor dos transportes. Exatamente, é superior. Fez este programa milionário, para não dizer multimilionário, à margem do principal instrumento de gestão do país, que é o Orçamento Geral do Estado. Portanto, ali está outro erro. E mais, devíamos também nos questionar nesta altura o paradeiro dos 1.500 autocarros adquiridos pelo então Presidente da República, José Eduardo dos seriam Santos, destinados às escolas. Em 2017. 2017 e depois em 2022 também. 2022 também. Exatamente, todos destinados às escolas. 2022 também. Portanto,
autocarros que têm um período de vigência de 10 anos, não é verdade? Em menos de 6 anos, está-se a substituir a frota. Afinal de contas, qual é o paradeiro que tem se dado a esses autocarros? E já naquela altura, o programa também previa, ou seja, o contrato também previa a questão da manutenção. Portanto, como é que carros que têm manutenção periódica vão ao estado de obsolescência, portanto, fora do período que deviam estar. Então, são essas questões que acho que legitima a audição. Já terminou o seu 1 minuto, Dr. Palanga? Muito bem. Muito bem. Dr. Samora, Já 1 terminou. minuto. Sim, o doutor Palanga é assim, não é? Lamentavelmente, eu pensava que traria alguma coisa de novo no 1 minuto, mas limitou-se. Não, estou no uso da palavra, doutor, por gentileza. Não, mas estou no uso da palavra. Não, mas estou no uso da palavra, Claudimir. O meu 1 minuto está a ser sabotado. Doutor Samora, esteja à vontade porque só o seu microfone está ligado. Sim, mas aqui ficamos. Não, Doutor Palanga, vou-lhe pedir que... Se é o que eu quero que seja feito. Não, eu sei que a Claudimir tem essa capacidade de respeitar o princípio da igualdade de tratamento. Mas esclarecer também, doutor, talvez Exato. aqui, e isso é novo, por isso pedimos também 1 minuto mais, que o próprio ministro disse na sua abordagem, não é, que o despacho presidencial contém uma informação muito concreta sobre a entidade financiadora deste projeto. Lembrando que nem tudo que ocorre no país, todos os projetos do país, estão inscritos de forma concreta no Orçamento Geral do Estado. Podem existir financiamentos, podem ser externos ou internos, que deles saiam outros projetos. Com certeza, quero eu acreditar que esta informação de que o ministro fez referência, que consta do despacho presidencial, tem a ver com certeza com essa entidade financiadora. Só para esclarecer este elemento e para terminar mesmo, o doutor Nzinga, desculpe que diga, permita-me só, não sei se sabe, em toda parte do mundo e todos os países são assim. Todos os países têm projetos que são financiados. Está a ver? Não, são financiados. Não, atenção. Não. Eu queria que Doutor Samora, ficássemos termine, só organizados. Termine, doutor Samora. O financiamento Doutor, dívida é conhecido. Já vai ter a O oportunidade de falar. financiamento. Não, já está terminando 1 minuto, doutor, e aquele 1 minuto. Mas, pronto, dizer que. Não, mas isso é para esclarecer, atenção. Isso parece-me que o ministro queria esclarecer, e para mim está claro, que este projeto teve como base, portanto, financeira, um financiamento, passa aqui a redundância, e sobre isso me parece que não há mal absolutamente nenhum. Agora, eu estava também querendo contrapor ou rebater aquilo que o Dr. Nzinga vem apresentando quando diz que os autocarros não são prioridades. Assim, eu como cidadão teria medo que a FNLA nos viesse governar. E por talvez por conta disso, doutor, a FNLA vai perdendo sempre pontuações muito profundas. E isso aqui dizer Para terminar, doutor Samora, isso por aqui favor. dizer que quem pretende, quem aspira o poder, não é, quem quer governar o país, tem que compreender que a circulação, não é, o cidadão deve ter condições de circulação, e isso é prioritário. Atenção, não pode dizer de maneira nenhuma, e aliás, como representante de um partido político, no caso a FNLA, e espero que a UNITA não esteja alinhada assim, não pode dizer que os autocarros não são prioridades. Os autocarros são prioridade. Não, ninguém comparou a nada. Não é comparativamente a nada. Tá certo? Não é comparativamente a nada. Nesta altura precisamos medicamentos. Medicamentos, sim, precisamos de comida, precisamos, mas também precisamos de autocarro. Agora,
Agora, eu tenho completa consciência Para de que o terminar Estado mesmo, Dr. angolano Samora. e qualquer Estado que se preze não pode dedicar só portanto, o dinheiro para um determinado setor. Olha, só vamos dar comida, olha, só vamos dar medicamentos. Tem que essas N's, pois, mas a prioridade das prioridades, entendeu? Muito bem. Não. Doutor Samora, Pensa-se também, a UNITA está mal. muito obrigada, doutor Samora. Muito obrigada. Obrigada, doutor Samora. Doutor Ndondazinga. Doutor Ndondazinga. Doutor Ndondazinga, não sei se me consegue. Muito bem, pronto. Agora sim, está reposta a ordem. Doutora Ndondazinga, tem agora o seu 1 minuto, por favor, a contar. Samora, lamentavelmente, lamentavelmente, é paradoxal o vosso entendimento. É por isso, o vosso entendimento, estás a assumir o vosso. Estás a representar o MPLA. Estás a falar em nome do MPLA. Mas Doutor Samora é jurista e Doutor Samora é jurista e sociólogo. Não vem em representação de até ela está a fazer esse papel. Estás a advogar. Pronto. Muito bem. Vamos ao essencial. Vamos ao essencial, por favor. Doutor Ndondazinga, muito bem, por favor, tenha a palavra, pode dar sequência, por favor. Estando a advogar as políticas do MPLA com unhas e dentes, E sendo militante do MP, naturalmente, obrigado Palanga, obrigado. Por isso, meu irmão, eu repito, no leque das prioridades que o MPLA deveria estabelecer, o governo do MPLA deveria estabelecer, primeiro é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana passa pela sua saúde, pela sua alimentação, pela sua formação. Esses são os pilares. Não, por favor, esses são os eixos essenciais. E depois, quando você diz transporte vem em arrasto. Transporte vem em arrasto. Por isso vocês compram carros milionários, porque na vossa... Já deu para perceber que não vamos chegar a um consenso quanto a este tema. Aliás, é normal porque estamos num debate. Agora são 14 e 18 minutos. Só agora sintonizou o seu rádio. Está a acompanhar o programa Prova dos Factos. Até bem perto da hora 15. Aqui estaremos a analisar. Estaremos aqui a fazer análise dos assuntos que marcaram a semana. Vamos agora avançar para o terceiro tema. Procuradoria-Geral da República regressa da Suíça de mãos vazias na sequência da tentativa de recuperação de milhões do empresário Carlos São Vicente. A alta delegação da Procuradoria-Geral da República, que esteve recentemente em Genebra, Suíça, desencadeou junto das autoridades daquele país mecanismos legais para que as autoridades suíças passassem os 900 milhões de dólares e todo o património do empresário Carlos São Vicente, condenado em 2022 a 9 anos de prisão efetiva pelo Estado angolano. Bem, a delegação da PGR foi encabeçada pelo seu titular, Hélder Pitagros, que em Genebra apresentou os acórdãos dos tribunais de Angola para que a Justiça da Suíça execute a decisão que ordena que todo o património de Carlos São Vicente seja revertido a favor do Estado angolano. Segundo Álvaro João, Angola fica agora a depender do parecer das autoridades de Genebra. Estamos a falar do porta-voz da PGR, que vão analisar agora, as autoridades de Genebra vão analisar agora o pedido feito pelas autoridades angolanas. Até que ponto, vamos começar agora pelo Dr. Ndondazinga, até que ponto o Dr. Ndondazinga isso demonstra descrédito da justiça angolana a nível internacional? Pensado, Claudimer, começar por mim. Portanto, sou o mais velho do painel e mereço uma certa consideração. Posso continuar? Pode dar sequência, sim. Ok. Em primeiro lugar, as autoridades helvéticas são livres, têm procedimentos jurídicos e judiciais próprios para efetivamente poder decidir. Nós fomos com muita expectativa de que
iríamos, de facto, recuperar esses ativos logo nesse primeiro contacto. Mas não é o que ocorreu, porque a Suíça é muito séria, a Suíça tem regras muito rigorosas para casos desta natureza. Já vivemos casos de muitos ditadores, chefes de Estados africanos que também tiveram ativos retidos na Suíça. E sabemos que desfecho deu. Há muitos casos concretos. Nesta condição de Angola, talvez o que poderá ocorrer é a transição, portanto, deste dinheiro, desses ativos que estão nos bancos suíços para o Estado angolano. Não é para trazê-lo de volta no país, porque isso pode provocar uma certa fissura na economia suíça. Talvez o utente, o dono, nos termos mais simples, passará a ser o Estado angolano, mas com os valores sempre sediados lá. Mas aqui analisemos o outro lado da questão. Quem é Carlos São Vicente? Carlos São Vicente, genro do primeiro presidente deste país. Já imaginou, nos países sérios, o que é que nós podemos interpretar? Quer dizer, a partir do primeiro presidente, até aqui, os seus próximos, os familiares próximos, todos passam por dilapidar o país. Passaram por dilapidar este país. Isto é uma vergonha. As pessoas falam isso como se fosse normal. Genro do primeiro presidente da Angola. Mas isso é uma vergonha para pessoas sérias, para pessoas que sabem o sentido da probidade moral de um Estado. É o Estado que fica afetado, porque depois vê-se logo quais são as relações de parentesco. Mas o MPLA sente isso tudo normal. Vamos ouvir, o Samora aqui vai dizer, como advogado. Doutor Samora, o que é que nos vai dizer enquanto advogado? Portanto, Estou a parafrasear. O que é que nos vai dizer, doutor Samora, enquanto advogado? Estou a parafrasear aqui a... Não, primeiro esclarecer a opinião pública cá, aos nossos radio-ouvintes, que enquanto cidadão estamos aqui convidados por esta rádio, na qualidade de sermos também, portanto, académicos, pessoas com alguma opinião para dar, e na qualidade de juristas de jurista e sociólogo, como temos sido convidados, às vezes na escassez de argumentos, sinto que os nossos colegas de painel, portanto, acabam colando-me aqui como se fosse a representar o partido MPLA, o que não responde efetivamente à verdade, e isso, enquanto cidadão, também preocupa-nos, mostra-nos que os nossos partidos parece que têm alguma fobia, têm alguma alergia a opiniões contrárias às suas, e sobre isso espero que o Dr. Nzinga e o Dr. Epalanga tenham de facto uma abordagem mais cortês, e nós estamos nessa condição. Dizer que me parece, sim, porque quando já não tem ideias, às vezes discute-se pessoas e temos que discutir ideias. Agora, dizer que felizmente estamos de forma concreta num projeto, num programa de corrupção séria. E eu disse recentemente, ainda neste debate, que o MPLA tem sido aquele que reconhece os seus erros naquilo que temos acompanhado, e sobre eles até age. E me lembro bem que o presidente João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, quando assumiu portanto, esta condição, terá mesmo dito no seu discurso que, ainda que sejam os nossos militantes, portanto, falava aos seus militantes, a caírem na primeira esquina, ainda que sejam. E para mostrar que isso é sério, como todos sabemos, Carlos São Vicente é do MPLA, e
muitos que têm estado a responder no âmbito do combate à corrupção são pessoas ligadas ao MPLA, o que demonstra que o MPLA continua a mostrar ser um partido interessado em combater a corrupção, que tem consciência que é um mal que, portanto, assola o país, já estivemos pior e tem essa consciência, está aqui a combater. Agora, eu penso que no âmbito do combate à corrupção e da sentença feita ao nível, portanto, ao nível dos nossos tribunais, que condenou, portanto, o empresário Carlos São Vicente, elas valem no nosso país. As sentenças, portanto, dos tribunais nos outros estados carecem de reconhecimento e acontece também conosco. As sentenças, portanto, ditadas em outros estados, para Angola, elas podem não ter validade se não houver esse reconhecimento. Logo, a sentença contra o empresário São Vicente, no Estado suíço, se não for reconhecido, não tem como o Estado, não é, permitir que a sentença seja executada tendo... Não, mas o que eu estou dizendo, e se disse isso, então andou bem. Mas o que eu estou dizendo que não é possível. Não, prestei sim, só que, lamentavelmente, depois desviou-se. Só que o que nós não estamos a querer valorizar, e é aqui que eu penso que, às vezes, os partidos políticos na oposição falham, não vem nada de bom, e quando há coisas muito boas e os cidadãos atentos têm estado a ver, talvez por isso até que o próprio MPLA continua galgando, portanto, vitórias nas urnas, porque o cidadão acredita nas palavras do próprio MPLA, e então vamos agora aguardar. E eu quando vi a Claudimer a colocar este tema, que a PGR vai à Suíça e volta de mãos vazias, quer dizer, me pareceu um tema não muito, portanto, não parecia um tema, o título não seria deste tema, por conta de que a PGR não foi de imediato, lá vamos lá buscar o dinheiro, não foi assim, e não é assim em nenhuma parte do mundo. Há aqui um conjunto, o seu microfone está desligado, só para alertá-lo. O seu microfone está desligado. Está a ver? Não, mas nós estamos a falar para um auditório e eu penso que estes devem nos ouvir. São públicos os pronunciamentos do Dr. Peter Gross, segundo o qual vamos ir buscar o dinheiro de Angola pairado em qualquer parte do mundo, portanto, por via da corrupção. Não, mas nós, doutor Palanga, vai acabar deixando nossos rádio ouvintes sem ouvir nada, porque o seu microfone está mesmo desligado. Doutor Samora, também vamos já terminar, mas para terminar mesmo nesse sentido, vamos para terminar mesmo, o doutor Palanca não vai ter tempo de falar. Não, mas para terminar mesmo, vamos sim, senhora, também felicitar a nossa Procuradoria-Geral da República, porque está de facto a fazer um apesar conjunto... de ter voltado com as mãos vazias. Não, como disse Claudimer, não estava Neste ali, caso, mas como disse, a Procuradoria não foi, vamos lá buscar o dinheiro para trazer, foi para começar um processo negocial, diplomático, sério, que tem os seus caminhos ainda por percorrer, e eu quero acreditar que no final, ainda que não seja tudo, mas poder-se-á, se eu acredito, recuperar algum bem, não é, no âmbito desta sentença ditada pelos nossos tribunais. Mas aquilo que deve ocorrer é mesmo aguardarmos que as autoridades suíças reconheçam a sentença ditada em Angola, depois desse reconhecimento cooperarem para que seja executada a sentença, e a execução dessa sentença vai pressupor de facto a recuperação. Obrigado, doutor Samora. Ativos. Vamos ouvir também o doutor Palanga. Doutor Palanga, a Justiça Suíça vai analisar à lupa sentenças dos tribunais angolanos, aliás, depois da PGR, neste caso a Procuradoria-Geral da República, pedir às autoridades de Genebra que passem os milhões de Carlos São Vicente para o Estado angolano. Exatamente. Eu penso que
paira uma suspeição de que o processo judicial envolvendo São Vicente, portanto, que culminou com a sentença de condenação, para aos olhos, portanto, das autoridades suíças, não parece ser um processo conduzido com base nos marcos, portanto, da justiça, da legalidade. Portanto, me parece sim, aliás existem inclusive organizações internacionais que condenaram a forma como se conduziu o processo. Vimos a imprensa pública fazendo julgamento prévio, portanto, do caso São Vicente. Vimos pronunciamentos precipitados por parte da PGR em relação ao caso São Vicente, mas são raríssimos, portanto, casos de pronunciamento da defesa de São Vicente na mesma imprensa que quase que publicamente condena e chancela já, portanto, o julgamento de São Vicente. Mas dizer, Claudimer, que este processo todo está fadado ao fracasso pelo facto de, a partida, terem erros graves. O erro começa no tal programa de combate à corrupção e recuperação de ativo. Portanto, desde o princípio da prossecução deste programa, especialistas, partidos políticos, fazedores de opinião sugeriram outros modelos. Até a UNITA apresentou um modelo alternativo à luz da experiência de muitos países africanos, fundamentalmente a Nigéria, que teve algum sucesso na recuperação de ativos descaminhados. Portanto, foi-se buscar o modelo da Argentina. Quer falar-nos um bocadinho Latina. mais sobre este modelo apresentado pela UNITA? Bom, no essencial, o que é que a UNITA propunha? A UNITA propunha que fizesse uma espécie de perdão fiscal generalizado. Por quê? Por causa do tempo em que o país foi sabotado e de eventuais números exagerados de corruptos, que muitos deles estão vivos, têm endereços e etc. Do que partirmos para um programa de combate à corrupção, aonde responsabilizemos uns poucos e deixemos, portanto, em liberdade um número enormíssimo de pessoas que até terão eventualmente danificado em maior medida, portanto, as finanças públicas, era preferível que houvesse um perdão fiscal generalizado com a condição destes visados poderem repatriar do exterior para o país as somas milionárias presumivelmente roubadas. Permita-me, não permitiu o meu ponto de ordem, agora está a solicitar o que condenou há pouco. Não me permitiu o ponto de ordem. Não, permita mesmo. Não, permita mesmo. Não distorcer, é facto. É facto. Portanto, permita então. Estamos a ouvir, Dr. Palanga. Termine, não está a ser ouvido. Não. Está com medo de cuspir. Não, deixe-me mesmo falar. Não estou a confundir conceitos. Portanto, não estou a confundir. Perdão fiscal é um conceito política e economicamente aceito. Ok? O perdão fiscal não é um conceito à margem dos cânones científico. Então, é fundamentalmente isso que a UNITA, portanto, apregoava. E, tanto trazidos aqui o património, portanto, eventualmente constituídos por vias da corrupção, parte devia ser canalizada para os cofres dos Estados, a outra parte seria mesmo propriedade do presumível corrupto, porque depois ficaria muito difícil, não só para o Estado provar
que os bens derivam da corrupção, mas também do próprio indivíduo em provar que trabalhou para tais fortunas. E a parte que ficasse com o presumível corrupto, este teria obrigação de manter nos nossos bancos e fazer investimentos aqui no país. Foi a nossa proposta. O presidente João Lourenço decidiu partir para a politização do processo judicial, voltado à matéria de combate à corrupção e recuperação de ativo. Consequências: estão a se perseguir pessoas próximas do ex-presidente José Eduardo dos Santos e são única e exclusivamente estas que têm processos em tribunais. Para concluir, Dr. Palanga, por favor, conclua o seu Para raciocínio, concluir, por favor. como o mundo é uma aldeia global e os atos praticados pelo Estado angolano chegam a tempo real a realidades e a países mais sérios, e como hoje, no quadro da política internacional, os atores da política internacional não são só os Estados, as organizações da sociedade civil, as ONGs e etc. Portanto, também atentas a esta matéria, vão domando, vão encarando este processo e a prática do Estado angolano como das piores que existem, como desfasado de credibilidade, como verdadeiros atos de perseguição política, e hoje o que a realidade nos mostra é que o país que figura na lista dos países mais corruptos do mundo tem, por sinal, menos corruptos e responsabilizados e, portanto, com a liberdade coartada. O presidente João Lourenço está a terminar o seu mandato, penso que termina frustrado, porque o seu segundo mandato, desculpa, e último, porque o programa que fez de bandeira, que é o programa de combate à corrupção, está claramente fadado ao fracasso, e ele próprio hoje, por conta de práticas muito conhecidas, portanto, debatemos aqui, que foi a problemática dos ajustes diretos, não é verdade? Obrigado, Dr. Palanga. As práticas do presidente João Lourenço Obrigada, já terminou o seu tempo. O grande fomentador da corrupção do país e, com isso, não tem organizações ou países sérios que cooperarão. Obrigado, Dr. Palanga. Vamos agora passar, porque estamos a ficar sem tempo. Desculpe, Dr. Dondazinga, gostaria de lhe dar mais um minuto, mas se assim o fizer, depois vou ter de dar aos demais convidados. Portanto, vamos avançar. Infelizmente não vamos poder dar mais tempo quanto à abordagem deste tema. Vamos passar agora para o quarto tema. Porque senão vamos ficar sem tempo. Fome em Angola. Autoridades namibianas procedem à recolha de crianças angolanas nas ruas de Vinduque à procura de comida nos contentores de lixo. As autoridades namibianas iniciaram o repatriamento de crianças angolanas apreendidas ou encontradas, neste caso, nas ruas de diversas cidades daquele país, onde faziam venda ambulante. O Ministério do Interior, Imigração e Segurança informou que 73 crianças e as suas mães foram entregues às autoridades angolanas no posto fronteiriço de Santa Clara, no que disseram ser uma demonstração de cooperação internacional. As crianças e as suas mães tinham sido anteriormente abrigadas, assim é que está correto, no Centro Nacional da Juventude de Ondangua, devido à sua situação vulnerável. Vamos começar agora por si, Dr. Palanga. Podemos afirmar, diante disto, que fracassaram as políticas do Executivo quanto ao combate à fome e à pobreza? Certamente, e há relatórios internacionais em razão da matéria que apontam que, de facto, há muita fome em Angola, né? Sobretudo na região sul, fala-se mesmo de catástrofe humanitária causada pela fome. E não se justifica o que está a acontecer, porque o país tem potencialidades bastantes e, em certa medida, superiores aos países em que os nossos compatriotas estão a ser vistos como mendigos, né? E crianças angolanas
a padecerem não se encontram apenas nas ruas da Namíbia. Vais aqui para o Congo, vês muitas crianças angolanas, menor de idade, a comercializarem, tanto aí pelas ruas. Vais aqui pela Zâmbia, vais por Zimbábue, encontras mesmo. Então, isto para dizer que é fruto da má governação, é fruto de uma gestão irracionais dos bens gerais que são de todos nossos, dos governantes e das crianças que estão lá. Como é que um país que tem cerca de 35 milhões de hectares de terras aráveis, tem um clima formidável, que é o quarto maior país que dispõe de recursos hídricos a nível do continente africano, um país que cerca de 60% da sua população tem menos de 40 anos, crianças ainda vão padecendo em países vizinhos que não estão ao nível do ponto de vista de potencialidade do nosso país. Portanto, só a má governação justificaria isso, só a insensibilidade de quem governa é que justificaria isso. Portanto, mais um minuto, Dr. Palanga. Sim, mas dizer que no quadro da solidariedade entre os povos africanos, o governo da Namíbia está a assumir com as nossas crianças a responsabilidade que não é sua obrigação. Entretanto, envergonha-nos bastante, fica mal a imagem de Angola, fica depreciativa a imagem dos cidadãos e era bom que o MPLA deixasse quem tem vontade poder estar à testa do aparelho de poder para fazer melhor, porque são já excessivos os casos de desinteresse da máquina governativa em conferir, portanto, alguma dignidade aos, portanto, filhos e donos desta martirizada pátria. Dr. Samora, até que ponto partilha das palavras do Dr. Palanga? As palavras do Dr. Palanga, como podemos todos perceber, portanto, as palavras do doutor são muito politizadas. Aliás, doutor aproveitou os microfones da Despertai, eu não sei se é de forma graciosa ou de forma remuneratória, para fazer campanha a favor do seu partido, a favor do seu partido. Doutor, não, tem que haver ordem no debate, doutor. Portanto, eu penso que o doutor Palanga aproveitou para fazer de facto. Permita-me, doutor. Eu dizia que o que devemos fazer cá é discutir efetivamente o tema e, embora estejam a representar os vossos partidos políticos, mas deveriam abster-se de fazer uma espécie de campanha política, até porque não estamos em véspera de eleições. Mas dizer que nós todos estamos solidários com essas crianças, com essas famílias, todos temos consciência de que existe alguma necessidade, mas muito longe de pensar que a situação tivesse algum acolhimento na abordagem que há pouco ouvimos, infelizes abordagem do Dr. Palanga, segundo a qual o MPLA devia deixar efetivamente quem tem vontade, e eu não sei se essa vontade viria de que partido, mas o que importa aqui é que a situação com certeza vai ter tratamento sério, tratamento estadual por parte do governo angolano, que já não será a primeira vez. A grande questão que se coloca é exatamente esta. Foram deportadas as crianças e respectivas mães. Como vão agora sobreviver em território nacional? Não, sabem que nós temos tido muitas situações em Angola e que o governo tem feito efetivamente alguma portanto, participação no sentido de aligerar o sofrimento das famílias angolanas. Estas são que vêm de outro país, Angola, aliás, Angola também tem crianças de outros países, atenção, que Angola já deu muito acolhimento a crianças de outros países. Como por exemplo? E eu penso
sim, também, atenção. Não, atenção. Não, nem o doutor Palanga não nos pode fazer lembrar às vezes que as crianças angolanas tiveram que sair de Angola para outro país por conta da intervenção militar na altura e do qual estava envolvido justamente as FAPLAs e, portanto, Em as contexto de falas. guerra. Exatamente, sim. As falas que, por sinal, foi o braço militar da UNITA. Portanto, e nós, e falando em crianças, doutor, embora em contextos de guerra, mas sabemos nós, particularmente no Bengo, tivemos situações que não nos dá muita confiança, por exemplo, que a UNITA pudesse trazer algum acolhimento para as nossas crianças. Portanto, mas dizer aqui que para mim o fundamental é que o governo com certeza terá portanto, sensibilidade suficiente para dar o que puder, o pouco que pode dar para essas famílias, para neste momento aligerar o sofrimento que eles vivem. Angola, não só as crianças, como adultos que muitas vezes saíram de outros países para o nosso país, que são angolanos, e não só, o governo sempre mostrou-se sensível, e se tem mostrado-se sensível com outros povos, estou duvidando que não faria com as crianças angolanas, que por sinal são nossas crianças. Então, para mim o mais importante é justamente que a nossa confiança de que essas crianças vêm para Angola e aliás, demonstra que a Namíbia tem essas fragilidades também sociais que não conseguiu os acolher e, como dissemos, há coisas que não acontecem em outros países, portanto não temos só em Angola, tem também em outros países, e quem já foi para a Namíbia conhece também as suas fragilidades, e essas crianças com certeza vão estar melhor em Angola do que na Namíbia. Obrigada, doutor Samora. Namíbia. Doutor Ndonda Zinga. Olha, sobre esse assunto eu começaria primeiro a rebater o que o doutor Samora disse. Tem 2 minutos para o fazer. Foi infeliz, hein? Quando diz que nós, a FENELA e a UNITA, temos escassez de argumentos. Foste muito infeliz, meu irmão. Não, permita, tenha a urbanidade de ouvir, porque eu mantenho-me, não, por favor, mantenho-me silencioso quando estás a falar à vontade. Espero que não me interrompa, faz favor. Portanto, o Samora deve ter a humildade de escutar, prestar atenção no que diz os outros, porque estamos aqui com seriedade a abordar questões do país, com seriedade, e temos responsabilidades acrescidas. Espero dizer ao Dr. Samora, o facto da FENELA estar hoje com 2 deputados apenas no Parlamento, não, faz favor, permita-me que eu diga, não corresponde, não circunscreve o seu valor, não circunscreve o seu peso a nível mundial. Para a sua idade, penso que não deve saber, né? Pergunta aos seus pais ou avós, talvez vão lhe situar melhor o que já foi a FENELA. Ok. Então, é lúcido, é uma pessoa, é intelectual, é intelectual. Então, é nesse sentido que deve fazer a avaliação, o entendimento. Não banalize. Não vai aos extremos pensando porque o MPLA hoje muito bem, doutor Ndonda, porque não temos muito tempo, queremos agora ouvi-lo exatamente, relativamente. Muito bem. O que o MPLA deveria fazer com o seu governo é, para as crianças, criar centros sociais. Municiar esses centros sociais com logística que possa cativá-las, para efetivamente o país não passar sempre esta vergonha de as pessoas, volta e meia, comerem nos aterros sanitários. Aqui dentro do país. Nos molevos. Aqui mesmo em Viana. Aqui ao lado. Viana, se o Samora, meu irmão, se fores lá com seu telefone, para poder fazer vídeos, vais confirmar que é uma realidade. Essa história das pessoas estar a comer nos contentores, partilhar contentores com malucos, é uma vergonha para um país. Não banalizemos as coisas, meus caros irmãos. Falemos com seriedade.
e com a responsabilidade que nos é cometida neste país. Portanto, esta vergonha é que temos que tirar todos nós. Como? Os que governam, praticando políticas sérias, consistentes, consentâneas, para resolver problemas. Auscultando os outros que estão na oposição. Não terem ouvidos de mercadores. Não, estou a dizer o MPLA. Não, por favor. Não terem ouvidos, não serem e terem ouvidos de mercadores. Prestar bem atenção no que a oposição diz, cativam aquilo que é de melhor, articulam nos vossos laboratórios políticos e vão praticando na prática para solucionar determinadas questões que nos preocupam a todos nós. Todos nós pertencemos a esta pátria que está a ser sufocada, que está a sofrer. Este povo é nosso. Temos que ser demófilos. Deixemos de ser patriófobos. Sejamos demófilos. Tenhamos a demofilia dentro de nós como uma característica fundamental. Aí sim, de forma consentânea, vamos resolver os problemas do país. Sintamos-nos patriotas. Portanto, é uma situação calamitosa. As políticas públicas são fracassadas nesse sentido. Por isso temos esses problemas sociais nesse sentido. Por isso há esse sofrimento desenfreado. Portanto, procuremos soluções consistentes, consentâneas, em vez de passarmos a ser demagogos nas rádios, nas televisões, nos jornais. Doutor Ndondazinga, muito obrigada por estas palavras. Agora são 14h52. Vamos passar para o último tema desta edição do Prova dos Factos e vamos ser bastante telegráficos porque muito já não nos resta quanto ao tempo. Eleições na África do Sul, a ANC em risco de perder maioria absoluta. O ANC perdeu, na verdade, perdeu a maioria absoluta na África do Sul, já perdeu, exatamente, obrigado aqui pelo reparo, Dr. Ndondazinga, e já começou a buscar alternativas de governação. Com mais de 99% dos votos apurados, o histórico partido de Nelson Mandela tem apenas 40% segundo as autoridades eleitorais. De acordo com os últimos dados da Comissão Eleitoral Independente, o ANC obteve o seu pior resultado em 30 anos, o que obrigará o presidente Cyril Ramaphosa a fechar acordos com outros partidos para conseguir um segundo mandato de 5 anos. Com mais de 99% dos votos apurados, o partido de Ramaphosa tem apenas 40%, já aqui o dissemos. A pergunta que vou fazer, e é genérica, vamos... Exatamente, 2 minutos a cada. Um cenário idêntico aqui em Angola, seria possível? Vamos começar pelo doutor Samora. Vamos começar pelo... Parece que ninguém quer responder. Ninguém quer responder, mas vamos começar... Agora vamos começar pelo doutor Samora. Por favor. Tem um tema, eu gostaria de encerrar este. Já encerrou. Não, mas olha, Claudemir, eu queria primeiro olhar aqui para o contexto da própria África do Sul. E o ANC tem tido muitos problemas também internos. Por conta disso, 2 pesos pesados saíram do ANC. Estamos a olhar para o Júlio Malema, que foi Jacob Zuma, portanto, mas Júlio Malema que foi o representante do braço juvenil do ANC, o que quero dizer que portanto, retirou militantes com certeza do ANC, apoiantes, simpatizantes do ANC que seguiram este peso pesado também da política sul-africana. E o Jacob Zuma, como sabemos, e aliás, há uma comunidade de que pertence Jacob Zuma e que praticamente vota a tribo, não é? Vota aquilo que é o histórico dele, vota ao filho da terra, e é ali nesta... Exatamente, e é ali que Jacob Zuma teve muitos votos retirados do ANC também. Portanto, esses votos que foram para Jacob Zuma, para Malema, são votos que teriam sido para o ANC, e eu penso que isso pesou
não é, profundamente para os atuais resultados. Doutor Samora, porque o tempo não nos permite. Não, Gostaria mas que já... fosse diretamente a questão que... Pronto, pensou para o atual que aqui resultado do levantamos. ANC. Agora, em Angola, aliás, é um cenário que nós já observamos, por exemplo, em 2000, penso que terá sido em 2012, 2017, quando, por exemplo, a UNITA acabou baixando os seus resultados. Não só 2008. 2008, portanto, também... Só baixou em 2008. Não. E é um partido que mais cresce Portanto, desde em 2012. Posso continuar, doutor? Pois, então, aliás, sentimos que é um cenário que também se vem acompanhando ao nível da UNITA. Aliás, como sabemos, um peso pesado da UNITA foi justamente... Claudio fica a rir. Mas foi justamente o doutor Palanga, portanto, Abel Palanga Chevucuvuco, que saiu da UNITA e todos nós verificamos que retirou uma base militante muito forte da UNITA. É um cenário que vemos acompanhando em muitos partidos políticos. Aliás, a FNLA também teve este problema. Não foi muito porque foram para outro partido, porque também temos que reconhecer que há uma base militante da FNLA muito forte que, independentemente daquelas querelas internas, mas acabam fixando-se no partido, mas aqueles problemas que teve a FNLA entre Lucas Ngonda e Ngola Kabango acabaram, com certeza, retirando alguns militantes, portanto, alguns votos nas eleições que fazemos referência para a própria FNLA, que estamos a sentir que provavelmente vai começar a se reunificar. É um cenário que, felizmente, ainda bem, pronto, e fazemos fé que avança. Aliás, queremos oposição também mais séria, oposição mais forte, né? Que lamentavelmente a nossa oposição ainda não tem essa ginga que se deseja, nem mesmo a UNITA ainda apresenta. Pronto, mas é assim, aliás, o próprio tempo assim o diz. Agora, também o MPLA tem uma vantagem, e aqui me parece que o cenário do ANC em relação ao MPLA, portanto, está um bocado mais longe, porque o MPLA consegue, felizmente, segurar melhor os seus, portanto, resolver melhor os seus problemas internos quando os tem. Aliás, qualquer organização tem, e não me parece que nós, por exemplo, vamos assistir tão cedo, e nem sei se chegaremos a assistir, e não acredito que em 2027 tenhamos esse cenário no MPLA em que hajam outros militantes de peso que saiam do MPLA, formam outros partidos políticos para depois conseguir retirar votos do MPLA. É mais provável que aconteça isso com a oposição. Então, aliás, eu tenho estado a olhar, por exemplo, para a FPU, e eu acho que vai fragilizar. Poderá em algum momento isso ocorrer, vamos esperar que o tempo diga, mas o MPLA... A Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida. Agora, o MPLA tem uma só já para terminar por agora. Favor. O que ocorre com o MPLA, me parece, e talvez aqui o próprio partido terá que continuar o partido, portanto, governante terá que continuar a trabalhar mais no sentido de, não é, conseguir aligerar mais a vida social da nossa população. O grande adversário do MPLA aqui tem sido justamente a conjuntura internacional, que acaba colocando, portanto, temos menos dinheiro, temos menos divisas, o MPLA enfrenta uma situação social, portanto, enquanto o partido governante, muito grande, e diferente do que acontece na África do Sul, em que o partido ANC está a perder esses pontos por conta dessas divergências internas, e que muitos saem. No MPLA não ocorre. Os pontos percentuais que vêm, portanto, perdendo no MPLA, e temos sentido essa gradual perda. Obrigado, é um resultado, se calhar, das questões sociais, que, se melhorar, com certeza o MPLA vai ter até um resultado bem melhor em 2027 muito em bem. relação ao que teve Doutor agora. Palanga. Bom, o ANC está a ser vítima da sua
da sua má prestação enquanto partido que governa a África do Sul, não é verdade? Desde o fim do apartheid. Portanto, o ANC, tal como parte significativa dos partidos hegemónicos africanos e da nossa sub-região, vão cometendo, não é verdade? Portanto, erros de gestão da máquina partidária, erro de concessão de políticas públicas, erro de sensibilidade e de comprometimento com o eleitor estrito sensu e o cidadão de modo geral, escândalos como a corrupção, portanto, são vários casos de corrupção que ocorreram no ANC e isso tem efetiva similaridade com o MPLA, portanto, o que está a concorrer para a queda do ANC, e esta queda vem sendo gradual, esta foi a mais acentuada, é o mesmo que está a ocorrer com o MPLA. O MPLA, dizem os dados eleitorais produzidos pela putreficada CNE, que o MPLA perde 10% dos seus números eleitorais desde o pleito eleitoral de 2012. Isto é perigosíssimo para qualquer partido político. Repare que o MPLA sai de 81% em 2012, vai para 71% em 2017 e neste pleito, ou seja, 81% em 2008, 71%, venceu com 71% em 2012, venceu com 70 vitórias sempre duvidosas, permita, 86%. Cai para 71% em 2012, cai para 61% em 2017 e para perto de 52% ou 51,3% no pleito eleitoral de 2022. A tendência de queda do MPLA está a se dar na ordem de 10% por pleito eleitoral. São dados oficiais, significa que se a tendência manter-se, a probabilidade do MPLA cair para 41% é muito grande. E mais, o MPLA vai perdendo 10% por pleitos eleitorais em contextos mais favoráveis ao MPLA. O país não Para está... terminar, por favor, exatamente, para terminar, primeiro dizer que a UNITA é o partido político que mais cresce. A UNITA saiu de 16 deputados em 2016 para 32 deputados em 2012. Significa, desculpa ainda, eu não falei em todo tempo. A UNITA sai de 16 deputados em 2018 para 32 deputados em 2008. 16 deputados para 32 deputados em 2012. Cresceu 100%. Não tem partido que cresça assim no continente africano. A UNITA cresceu assim mais. Foi exatamente nesta fase que sai o Dr. Abel e importantes quadros do partido. Significa, a UNITA cresce 100% numa altura que sai uma das suas peças fundamentais. Isso desconstrui e invalida a tese do meu amigo Saluce quando diz que a UNITA quando disse que a UNITA caiu, quando cresceu 100%. Portanto, eu penso que não terá prestado atenção ali. E voltou a sair de... Desculpa mesmo. É mesmo para terminar, doutor Domingos. E cresceu de 2012 para 2017. A UNITA sai de 32 deputados para 51 deputados. Cresce 80%. Não tem partido político em África que cresceu nessa ordem. A UNITA sai de 51 deputados. Deixa-me terminar. Já de 51%. Mas agora queremos que conclua, por favor, porque precisamos de passar a palavra ao Mesmo para terminar, portanto, é uma espécie de ventos da mudança que está a se dar na nossa região. Caiu no Congo, o partido hegemônico, caiu na Zâmbia,
caiu no Zimbábue, está a cair na África do Sul, está a cair em Moçambique e a queda, portanto, do MPLA no quadro está a cair em Moçambique. Não disse que caiu, disse que está a cair em Moçambique. É só olhar para os resultados eleitorais últimos da Renamo e da Frelimo. É só olhar para ali e comparar com o pleito anterior. Está a cair. Está a cair o MPLA à luz dos dados que estou aqui a dar. E o companheiro Samora não tem como rebater, porque são dados oficiais, estão documentados, são Obrigada, públicos. Dr. Palanga. Vamos Pelo ouvir que a rapidamente o alternância Dr. será Ndonda Zinga, em 2000 porque já não temos tempo. Dr. Ndonda Zinga, em 2 minutinhos, por favor, Ok, para terminar. Olha, mesmo. inicialmente o Samora começou bem. Houve uma certa telepatia naquilo que foi a minha análise. Ele começou bem. Foi uma certa telepatia. Depois desviou-se. Depois desviou-se. Depois desviou-se. Ele fez uma brilhante análise naquilo que é com realismo mesmo da situação do ANC. Da queda que houve, fez essa abordagem sobre Júlio Malema, sobre Jacob Zuma e outras questões inerentes. Portanto, ele esteve muito bem nesta sua análise, uma análise lúcida e, enfim, acertada. Mas, depois, naquela que é hábito dos quadros angolanos, quadros eminentes angolanos, caem naquela de anulação, porque lá o regime está a ouvir para lhe promover, amanhã ministro, amanhã isso e aquilo. Não, permita-me. Porque quando vem dizer que o MPLA, Nana, por favor, quando vem dizer que o MPLA não está a cair, não, por favor, veja, uma maioria qualificada do MPLA para a maioria absoluta, agora caminho praticamente daqui a nada pode chegar à maioria simples, porque 51%, menos 2% já está na maioria simples. Não, por favor, já está na maioria simples. Portanto, a realidade é, não, está na maioria absoluta ainda, 51 e tal por cento, ok? Falta, no próximo pleito, se cair só 2%, não, por favor, permita. Se já cai 10, pode vir a cair 2. Então, ao cair 2%, veja, em Luanda, perdeu as eleições. E quando perder as eleições na Huila e Benguela, automaticamente a história hegemônica eleitoral do MPLA acaba. E não há nada neste mundo que não acaba. E não há nada que fica perpétuo, perene, eternamente mesmo. Permita-me essa redundância, essa tautologia linguística necessária para melhor situar as pessoas. Bem, não há nada que não acabe, o nosso programa não foge à regra. O nosso programa, tal como disse Dr. Ndonda, o nosso programa não foge à regra do que acabou de dizer. Chegou ao fim também. Pode crer que o MPLA, nos próximos pleitos, vai ter a mesma situação do ANC, pela conjuntura real. Vai ter e vai nos precisar. Sem dúvidas. Como não vai com a UNITA, que é o rival que está logo a seguir dele, o MPLA vai vir procurar ou a FNLA ou o PRS ou outro partido qualquer para procurar equilíbrio para enfrentar a UNITA. Que tenha consciência disso, não brinque com Muito isso. obrigada. Isso na Muito política obrigada é a normal. todos. Dr. Ndonda Zinga e aos demais convidados, muito obrigada pela abordagem aos assuntos que marcaram a semana. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Prova dos Factos, referente ao dia 2 de junho de 2024. Na próxima semana estaremos de volta. A sonorização Celestino Chivela, técnica Edgar Elias, coordenação geral Horácio dos Reis, a apresentação de Claudimir da Costa. A continuação de um ótimo domingo.